Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de economia. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,4% no trimestre de novembro a janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a menor taxa de desocupação para o período desde 2015. Com o movimento de estabilidade na comparação com os 3 meses anteriores, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. O volume de desocupados segue similar ao apresentado no trimestre terminado em outubro, mas com registro de queda de 3 milhões de pessoas na comparação anual, quando havia 12 milhões de pessoas na busca por uma colocação profissional. No trimestre, o nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 56,7%, percentual igual ao alcançado no mesmo trimestre de 2016. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 600 mil pessoas, o que representa uma queda de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre terminado em outubro. E agora uma informação importante para os aposentados. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil suspenderam o crédito consignado para aposentados do INSS. A medida foi adotada após o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir as taxas máximas de juros dessa modalidade. A exemplo dos bancos privados, agora a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também decidiram aderir à suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS. A suspensão foi a forma encontrada para evitar prejuízos nas instituições públicas. Isso porque o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu o teto de taxas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, eles não têm condições de pagar os custos para a captação de clientes com as novas taxas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência. Esse custo de captação de clientes é maior, em especial no interior do país. Há uma norma do Banco Central que proíbe que os bancos ofereçam linha de crédito que sejam deficitárias. A Caixa e o Banco do Brasil respondiam por 11% dos empréstimos consignados para aposentados do INSS e os 89% restantes eram concedidos por bancos privados. Pelo menos 9 armas registradas em nome de um colecionador foram apreendidas nesta sexta-feira durante uma operação contra o trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal também identificou 6 suspeitos de integrar uma organização criminosa que manteria 207 trabalhadores em situação irregular na safra de uva. Segundo a PF, as armas são regularizadas, mas estavam acondicionadas em lugar inadequado. E eu mudo de assunto agora para falar que após a negativa da Polícia Federal, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir acesso ao inquérito das joias. Segundo a PF, até o momento, Bolsonaro não é investigado no caso. A defesa do ex-presidente voltou a pedir à Polícia Federal o acesso ao inquérito das joias sauditas. Na quarta-feira, a PF havia negado o acesso ao inquérito com o argumento de que até o momento ele não é investigado no caso. Apesar disso, o advogado Paulo Cunha Bueno usou a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que assegura que Bolsonaro será chamado para depor sobre o caso. O argumento é que, embora não seja formalmente investigado, o ex-presidente tem sido tratado como tal. O inquérito apura a tentativa de uma comitiva do governo Bolsonaro de trazer ao Brasil em 2021, sem declarar às autoridades, um conjunto de joias. Os itens foram presentes da Arábia Saudita para a comitiva brasileira. Parte avaliada em 16 milhões e meio de reais acabou apreendida pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O governo Bolsonaro tentou recuperá-las antes do então presidente embarcar para os Estados Unidos, mas não conseguiu.
Outra parte de R$500 mil entrou no Brasil sem ser detectada na alfândega e foi entregue a Bolsonaro, contrariando o entendimento do Tribunal de Contas da União, que estabelece que presentes valiosos do tipo devem ficar com o Estado e não com o ex-mandatário. Após o caso vir à tona, Bolsonaro prometeu entregá-las ao TCU. E nos últimos meses, pelo menos 23 comerciantes da região da Santa Efigênia e também de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, tiveram que fechar as portas após a chegada de usuários de drogas da Cracolândia. O levantamento é da Folha de São Paulo e aponta que casos de assaltos violentos afastaram os clientes e tornaram impossível a permanência desses lojistas. A maior parte dos comércios fechados é de loja de peças para motocicletas e oficinas. Mas há também uma agência da Caixa Econômica, transferida da Rua Vitória, e um restaurante italiano que funcionava desde 1971 na Rua Aurora. O fluxo, como é chamada a concentração de usuários de drogas da Cracolândia, se espalhou pelas ruas do centro há 10 meses, desde a ação policial que esvaziou a Praça Princesa Isabel, em maio do ano passado. Antes de ocupar a praça, os dependentes químicos se reuniam no entorno da Estação da Luz. Outra situação alarmante que tem causado pânico na população são os arrastões contra pedestres, que passam pelas ruas do entorno da Praça da República, em especial na Alameda Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. Nesse caso, grupos formados por homens e mulheres atacam e levam os pertences dos transeuntes. Os criminosos agem de forma violenta, com chutes e mata-leão contra as potenciais vítimas. Diante da sensação de insegurança na região, a Secretaria de Segurança Pública informou que as ações de policiamento no centro da capital foram reforçadas e 96 suspeitos foram presos ou apreendidos na área. O Ministério de Relações Exteriores da China anunciou nesta sexta-feira que o presidente Lula vai viajar ao país no final de março para uma visita oficial, a convite do presidente Xi Jinping. A visita vai acontecer entre 26 e 31 de março e vai ser a primeira do presidente à China desde que assumiu o poder em janeiro. China e Brasil são grandes países em desenvolvimento e importantes economias emergentes, parceiros estratégicos abrangentes. Desde o estabelecimento de relações diplomáticas há quase um século, diante de mudanças internacionais, as relações mantiveram um desenvolvimento estável e a cooperação prática em vários campos foi frutífera, um modelo de solidariedade e cooperação em desenvolvimento conjunto entre os países. A visita de Lula vai inaugurar uma nova era para as relações China-Brasil, empurrar a parceria a um novo nível e gerar novas contribuições à promoção da prosperidade e estabilidade regional e global. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, com mais de 800 bilhões de reais em comércio bilateral no ano passado, bem à frente dos Estados Unidos, com cerca de 469 bilhões de reais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!